ao Deu Liga, o podcast que conecta você com o melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque investimento vai muito além de dinheiro. Eu sou Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje a nossa convidada é especialista em algo que é fundamental para a sua empresa posicionada no agro. Olha, mas antes de falar da convidada, a gente tem um recadinho importante, fundamental aqui para esse podcast crescer cada dia mais e alcançar mais pessoas. O que é, Dani? Nós queremos estar cada vez mais próximos de você. Então curta, compartilhe, comente esse episódio e mais do que isso, faça parte da comunidade Deu Liga. Através desse QR Code, você pode se cadastrar e participar da nossa comunidade e ter todas as semanas informações cruciais para você estar bem posicionado. Porque nós acreditamos que se você está bem informado sobre o mercado, você também estará bem posicionado e esse é o nosso intuito. Que você, sua empresa, sua família prospere. E olha, para a gente compartilhar aqui sobre um assunto que vai impactar principalmente para quem atua aí no setor da agroindústria, nós temos aqui a Gabriela Fernandes, ela que é especialista em Direito do Trabalho, ela tem uma atuação voltada para o setor do agronegócio, vai compartilhar aqui com a gente dicas valiosíssimas e você precisa ficar ligado até o final. E Gabriela, seja muito bem-vinda ao Deu Liga. Obrigada, Daniela. Obrigada, Tamires. É uma honra estar aqui no Deu Liga para falar com vocês e com todos aqueles que, de alguma forma, atuam voltados para o agronegócio, para a agroindústria, os produtores rurais. E vamos tratar um pouquinho sobre um tema que eu amo, né, que eu estudo muito, que é o direito do trabalho voltado para o agronegócio. E você já tá aí, né, Gabi? Posso te chamar de Gabi? Pode, claro, claro. Eu acho que aqui Um bate-papo mais tranquilo. Já nos tornamos íntimas já, porque... Sem formalidades, né? Já me conectei com você, porque eu vi que você já está há muitos anos fazendo e com excelência esse trabalho. Mas me conta o início, o que te motivou a escolher o direito, Gabi? Bom, meu pai sempre atuou direto ou indiretamente, voltado com a área do direito. Eu tinha tios, advogados, e aí decidi fazer direito. Pelas oportunidades que o direito traz para a gente de estudo, de conhecimento, e fui estudar uma área que era a área que eu tinha mais afinidade, que era o direito, né? Depois do direito, eu fui procurar lá dentro uma área que eu gostava mais, que é a área do direito do trabalho. Por que eu cheguei na área do direito do trabalho? Gosto de pessoas, acho que o maior desafio do empreendedor é a gestão de pessoas. Eu falo que a gestão de pessoas hoje ela pode ser considerada um fluxo muito grande dentro da empresa, que ela vai impactar nos mais diversos setores, não só no setor de RH e DP. E quando você tem uma gestão de pessoas e uma cultura organizacional forte, bem estruturada, já é um grande passo, né? Você está um passo à frente para o seu negócio dar certo. Não, excelente. Até porque hoje todo grande negócio ele é constituído por pessoas e quanto maior se torna a empresa, maior as demandas por pessoas, né? E como que o direito ele consegue auxiliar de forma crucial? Você acredita que toda empresa já sabe a importância de ter uma pessoa especializada no direito do trabalho desde o início ou é algo que ainda não? Na verdade, essa cultura ela vem sedimentando ao longo dos tempos, né? As relações de trabalho, elas mudaram muito ao longo dos anos e hoje a maioria das empresas, elas entendem que elas precisam trabalhar com segurança jurídica. E ter um jurídico que conhece do negócio dela, da operação e das pessoas, né? Como lidar com essa gestão de pessoas, com certeza vai trazer segurança jurídica e vai reduzir o volume de problemas que ela pode vir a ter. E hoje você está posicionada nas agroindústrias, né? Nas posições em que envolve o agro. E como que isso é especificamente dentro do agro? Olha, as relações trabalhistas dentro do agro, elas são realmente desafiadoras,
né? Nós estamos falando de regulamentações muito específicas para o setor, porque a gente tem, além da CLT, que vai trazer todos os principais ditames ali para as relações de trabalho, mas a gente também precisa observar normas regulamentadoras, orientações jurisprudenciais, teses vinculantes do TST. Então, o advogado trabalhista ele precisa estar acompanhando os desafios e as inovações legislativas e jurisprudenciais, principalmente para esse setor, que é muito específico. Quando eu falo dessa especificidade, eu estou falando, por exemplo, da NR 31, que é a norma regulamentadora que ela traz toda a regulamentação do agro, seja com relação à CIPA-TR, seja com relação ao uso de EPIs. Então, ela traz regulamentações específicas que o setor precisa observar. E não só, a gente tem lei do rurícola, que vai trazer toda a regulamentação da vida daquele trabalhador rural, né, sobre como vão ser regidos os contratos de safra. Então, o advogado trabalhista que atua para o agro, ele tem que ser específico, né, até no seu estudo direcionado para o agronegócio. Que é um outro universo, né? É um outro universo. Eu achei legal aqui porque a gente vai trazer muito essa abordagem também do direito preventivo e consultivo. E quando a gente fala da agroindústria, a gente está envolvendo ali diversas camadas, ali vários setores. Então, poxa, desde o produtor até a agroindústria. E aí, fala um pouquinho para a gente dos desafios de trazer esse direito preventivo consultivo para esse setor. A gente fala muito no escritório para os clientes que é melhor fazer gestão de riscos do que de crises, né? Uau. É melhor e mais barato. Sim, sim. E aí, dentro disso, a gente fala que, além dessa gestão especializada, né, a gente traz essa gestão com os principais pilares que o produtor rural e a agroindústria precisa, que é dentro do trabalhista, do civil, do tributário e do ambiental, dentro do escritório, com advogados especialistas em cada setor. E eu, à frente do trabalhista, eu gosto de entender a parte regulatória da empresa e da atividade rural do meu cliente, entender que tipo de cultura que ele trabalha, que tipo de produto que ele coloca no mercado, porque com base nessa questão regulatória, eu consigo fazer um preventivo consultivo com muito mais cautela, com muito mais cuidado. E muda, né? Eu estou aqui pensando, ou seja, você que é da agroindústria, não deixa para chamar o advogado quando já vem ali, que tem que apagar o fogo, né? Ou seja, é bom ter esse relacionamento já antes ali, durante o processo mesmo da empresa, porque a gente vê muita empresa do agro nascendo na empresa familiar, no seio familiar, e depois que vão vindo ali os processos, né? Questão de governança. Então, a gente vê muito isso aqui. As séries, enquanto grupo, a gente acaba pegando ali a empresa, levando o processo de governança, amadurecendo o negócio para levar para o mercado de capitais. Então, nesse meio do caminho, a gente vê a necessidade de ter, por exemplo, um direito ali bem instaurado. Né? Exatamente. Eu falo que, por exemplo, o produtor rural, ele precisa parar de se enxergar como um produtor rural. Ele tem que entender que ele é um empresário rural. Né? O próprio Código Civil traz esse conceito para ele de empresário rural. Hoje o agro ele é tão grande, ele é tão estruturado, que ele precisa dessa assessoria jurídica voltada para esse empresário rural. Que ele pode estar lá no campo, né, plantando cenoura, cebola, batata, por exemplo, mas ele também pode estar à frente de uma agroindústria. Né, numa indústria de fertilizantes, numa indústria de ração animal. Então, essa assessoria preventiva consultiva, ela vai estruturar documentos, ela vai estar à frente do setor trabalhista desde os primeiros passos, eu falo da relação de trabalho. E onde isso começa? Na relação pré-contratual. Então, a gente começa falando em relação pré-contratual com um olhar voltado para a LGPD na análise de captação de currículos, né? Como que eu vou captar, como que eu vou armazenar e descartar esses currículos? Era até algo que eu ia te perguntar, e eu acho que você já pode escorrer para nós, porque você falou algo sobre essa mitigação de riscos, né, de forma preventiva. E quais seriam esses riscos, Gabriela? Hoje, dentro do agro, a gente tem inúmeros riscos que eu poderia listar aqui para vocês, né? E quais são os principais hoje que você vê que é uma dificuldade, que é algo que a agroindústria, o produtor precisa atentar desde então? Que é comum aí. Primeira delas, né, do princípio, é um contrato de trabalho bem feito.
né? Eu falo para o cliente que o contrato de trabalho, seja ele para qualquer função, ele tem que sair de dentro do escritório. A gente entrega todos os contratos de trabalho para o cliente, observando a função que aquele colaborador vai desempenhar, alguma questão específica, elaboração de políticas claras e com observância aos ditames legais, né? Principalmente as alterações legislativas que vieram com a reforma trabalhista, que possibilitaram a elaboração de algumas políticas com a concessão de alguns direitos, né? E hoje, além disso, com a reforma trabalhista, a gente tem a possibilidade de convencionar mais, né? Porque hoje o convencionado ele prevalece sobre o legislado, então a gente passou a ter um volume maior de acordos e convenções coletivas que refletem muito mais a realidade daquela empresa. Você consegue negociar com o sindicato, porque a legislação trabalhista ela é obsoleta, né? Ela é uma legislação muito antiga, ela é da era Vargas, e aí com um acordo coletivo eu consigo trazer para a realidade que a legislação não conseguiu acompanhar uma situação para regulamentar alguma coisa que existe ali dentro da minha empresa, mas que a legislação não regulamentou até então, né? Além disso, eu falo lá dentro do escritório, quando a gente fala de contrato de prestação de serviços e de representação comercial, que a gente tem muito na agroindústria, os contratos de prestação de serviço e representação comercial, eles ficam dentro do meu setor, do setor trabalhista. Por quê? Qual que é o maior risco desses contratos hoje? São fraudes trabalhistas. O Gabi, e só uma pergunta, você que está à frente dessa área trabalhista aí no escritório hoje, a gente fala assim de contrato e parece que é algo, poxa, será que alguém ainda erra nisso, deixa de fazer? Mas fala aqui pra gente, isso é mais comum do que a gente imagina, chegar na agroindústria e não o fio do bigode. É. Não, mas isso daqui não vai me dar problema, não. Eu já acordei, tá no fio do bigode, tá tudo certo. Porque existem relações ali que as pessoas acham que nunca vão ter conflitos, né? Principalmente na agroindústria, em que às vezes as pessoas se conhecem, tem uma proximidade familiar, uma proximidade de convívio. Só que é bom prevenir do que remediar, né, Gabriela? Exato. Tudo aquilo que a gente puder colocar em contrato é melhor. Tudo aquilo que foi acordado e assinado pelas partes, ele traz mais segurança jurídica para os dois lados, né? Tanto para quem contrata, né, como para quem está sendo contratado. Então, como eu estava falando aí dessa questão dos contratos cíveis dentro do meu setor, que são contratos que podem resvalar na esfera trabalhista, que são contratos que hoje a gente fala em pejotização, que é um tema que está aí muito em alta, né? A gente está aí aguardando decisões sobre o tema, e é um tema que vem trazendo controvérsias, mas o STF já vem sinalizando, né, uma possibilidade de permissão, lógico que com critérios, da pejotização. Porque quando a gente fala em pejotização, a gente precisa entender que são duas pessoas jurídicas relacionando, né, a minha empresa com a sua empresa, que são, em tese, pessoas que têm capacidade, né, de entender e de relacionar e escolher aquilo que elas querem para dentro da relação delas. Então, se eu sou um prestador de serviços com formação técnica, com conhecimento e que tem um pagamento, uma remuneração desse contrato com valor considerável, a gente subentende que essa relação ela pode sim ser travada por meio de um contrato na modalidade de pejotização ou contrato de prestação de serviços ou de representação comercial que permite essa modalidade, né, via PJ, e aí ele vai ter sim um respaldo, tá? Entendi. E quando a gente fala de sociedades dentro do agro, também entra nessa área sua ou não? Não. Sociedades, não. É como eu disse, lá dentro do escritório, cada setor é muito bem delimitado. Eu só trago esses dois contratos para dentro do meu setor, porque eles sempre resvalam em questões trabalhistas. Então, eu já elaboro eles com o viés de trazer essa segurança, né, para o cliente, de não ter nada que possa caracterizar um vínculo de trabalho. Mas as demais áreas aí ficam por conta das minhas sócias e da nossa equipe. Não, e vamos até trazer aqui um pouquinho, porque eu te apresentei
entrei e, gente, a Gabriela ela atua na Fernandes Reis Amaral Advogados, então a gente está tendo o privilégio de conversar com uma das sócias fundadoras e fala aqui para nós como que, diante, à frente dessa área hoje, dentro do escritório, como que você atua para poder trazer essa consciência para quem é da agroindústria de que é necessário, é importante ter o direito consultivo, preventivo, ao invés de esperar o fogo ali subir. Quando a gente chega para atender um cliente, uma agroindústria, um produtor rural, a gente gosta muito de fazer uma auditoria jurídica mesmo, ou dentro da empresa ou dentro da fazenda, para entender que tipo de documento ele já tem, quais são as políticas que ele usa, ou se ele simplesmente não tem nada. Vamos começar uma estruturação do zero. Acontece. Às vezes a gente... assim, tem a partir, por exemplo, a empresa, de qual fase ali, ela já pode procurar e ter esse acesso a esse serviço consultivo. Tem cliente que, quando vai abrir uma empresa, ele já procura o escritório porque ele quer um planejamento societário, Ele quer estruturar a parte societária de documentos societários da empresa dele, ele quer fazer tudo certinho com acompanhamento de uma assessoria jurídica, ele já quer contratos de trabalho bem elaborados e bem estruturados. Então, tem cliente que já procura do zero. Antes, melhor. E tem aqueles que primeiro crescem e depois estruturam, Acontece muito isso também. Sim. Então, às vezes, o cliente cresce, começa a vir dor de cabeça, ele começa a ter dificuldade de gerir as questões jurídicas sozinhos e ele busca o auxílio do escritório. Porque a gente fala para o cliente, eu não estou aqui dentro da sua empresa fisicamente todos os dias, mas é como se eu tivesse. É como se o escritório fizesse parte, fosse um pilar dentro da empresa do nosso cliente. A gente gosta que ele sinta isso. E sempre entender, assim, eu acho que quando a gente fala sobre algo trabalhista, quer dizer que você está ali não só para proteger a empresa, mas também o trabalhador, E estabelecer uma comunicação clara entre essas duas partes. Porque algo que às vezes a gente observa é que muitos têm assim, um certo receio de, por exemplo, não, eu vou trazer um advogado trabalhista aqui para dentro e às vezes ele vai me dar mais trabalho do que eu já tenho, mais burocratização, e às vezes o jeito que está indo está dando certo, mas na verdade você vem para estabelecer essa comunicação de forma mais clara e que de fato, se vier uma fiscalização, por exemplo, ou algo assim, ele não esteja desenquadrado. Porque já aconteceu de alguns clientes nossos, nem foi o trabalhador que fez uma queixa ou algo assim, mas ele foi fiscalizado e aí o próprio governo entendeu que ele não estava bem padronizado nas questões trabalhistas e aí ele foi multado por causa disso e assim, mexeu no bolso. Quando mexe no bolso, a gente entende, Isso acontece muito, com várias questões. Por exemplo, às vezes o cliente, ou a pessoa vem procurar o escritório porque ele não sabia que acima de 100 colaboradores, ele precisa ter PCD dentro da empresa dele. E aí, em uma fiscalização que hoje é muito simples, porque hoje as fiscalizações vêm por meio do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, do E-Social, o fiscal verifica que aquela empresa não tem esse colaborador e o que ela faz? Ela autua. Então, assim, tem questões que são simples, que eu falo que o empresário ou o produtor rural, ele deixa de cumprir, não porque ele quer, mas realmente por desconhecimento da lei, mas, infelizmente, o direito não permite não conhecer a lei, O direito tem essa máxima, um princípio do direito, até que ele não permite. Hoje as informações, elas são muito públicas, Muito. Então, hoje parte-se do pressuposto que se você não sabe é porque você não quis saber. Mais ou menos assim. E, embora muito públicas, eu falo que o direito do trabalho ele é muito específico e ele é muito dinâmico, Tem questões... Você consegue trazer algum exemplo, assim, que para a gente entender um pouco mais sobre isso? De questões dinâmicas, por exemplo, vou trazer uma questão recente para vocês. A NR1, que é uma norma regulamentadora que a gente tem aí, ela foi alterada recentemente e passou a incluir no Programa de Gerenciamento de Riscos a questão dos riscos psicossociais.
Olha Então, a partir de agora, além da Ah, análise... isso eu vi mesmo, deu um barulho viu? no mercado como um todo. Deu sim. Por quê? Porque além de todos os riscos, né, que as empresas de medicina e saúde ocupacional vão ter que elencar nesses documentos, agora as questões de riscos psicossociais, elas também vão ter que estar dentro dos documentos. E para todo e qualquer setor. Todo e qualquer setor. E aí, qual que é o maior desafio disso? Quando a gente fala em questões psicossociais, a gente está falando de problemas que eu não consigo dizer de onde eles vieram exatamente. São intangíveis. São intangíveis. E o desafio foi tão grande, o governo sofreu uma pressão também muito grande do empresariado, que a norma ia entrar em vigor na sua integralidade, agora, 26 de maio de 2025. E o setor, né, o empresariado, solicitou que a norma entrasse em vigor somente o ano que vem, tanto que isso foi alterado. Então, de 2025 a 2026, as fiscalizações elas terão caráter somente orientativo, e a partir do ano que vem elas terão caráter punitivo. E para dar um respaldo, porque até então a norma tinha vindo e ela não tinha critérios objetivos, né, de como todo mundo ia se adequar a essa norma, o Ministério do Trabalho ele divulgou uma nota com questões, né, com parâmetros que as empresas vão ter que passar a observar. Então, assim, são questões muito específicas, né, que resvalam até em outros setores, porque eu tenho cliente hoje que ele está colocando à disposição dos trabalhadores atendimento de psicólogo, né, para se adequar à NR1. Então, assim, a gente ainda vai entender como que essa implementação vai acontecer na prática. Uau! E quais são hoje as principais penalidades quando a gente traz aí a questão, quando a gente traz dessas infrações em relação às leis do trabalho? Podem ser das mais diversas. Aí vai depender do que Desde nós multa até ter que fechar a empresa? até crime. Olha só. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho análogo à escravidão, que é uma questão que a gente tem visto muito nos últimos anos, principalmente aqui na nossa região. E no setor da agroindústria, E no isso setor é, né, mais, digamos delicado, assim, né? Ele é delicadíssimo, né? Ele tem uma regulamentação extensa. A gente fala que a gente pode ter dentro disso aí uma tríplice responsabilidade, porque você pode ser condenado na esfera civil ao pagamento de uma indenização coletiva, você pode ser condenado na esfera trabalhista para pagamentos de verbas que você deixou de pagar, e ainda você pode ser enquadrado em crime tipificado no Código Penal de condição análoga à escravidão. Então, assim, tem situações mais brandas que a gente vai, por exemplo, o descumprimento de uma lei de contratação de PCD, por exemplo, que você pode ser autuado e receber uma multa, simplesmente, e você pode ter situações que te levem até uma condenação por um crime. Nossa, Olha porque tem só. que oferecer as condições ali mínimas necessárias para aquele trabalhador desenvolver Mínimas e necessárias. E quando a gente fala, por exemplo, de crime análogo à escravidão, a gente imagina as piores situações, né, que pode acontecer dentro ali daquela empresa ou daquela fazenda. Mas questões simples que o produtor rural ou o empresário deixa de cumprir, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, isso pode levar à configuração desse crime. Quando a gente fala de jornada de trabalho, a legislação ela fala que é obrigatório o controle dessa jornada a partir de 20 colaboradores. Mas aí entra o preventivo consultivo. Eu falo para o meu cliente o seguinte: o controle ali com ponto bonitinho, isso, com a ponto, partir de 20. Com ponto ou biométrico, ou físico, ou cartográfico, tem que ser, ele é obrigatório a partir de 20. Mas eu gosto sempre de criar provas, elementos e evidências para os meus clientes. Então, eu falo para eles assim: embora você tenha menos de 20 colaboradores, se você tem condição de estruturar um ponto biométrico, ou lá na fazenda, ou dentro da sua empresa, por que não? Porque como que eu vou provar e rebater, por exemplo, uma alegação de jornada extraordinária, né, de supressão de intervalo de almoço, se eu não tenho prova? Né? Fica a palavra da empresa contra a do empregado. Então, tudo aquilo que a gente pode levar de provas, de documentação para dentro da fazenda ou da propriedade ou da empresa do cliente, a gente gosta de estruturar e documentar.
Olha, excelente. Gente, eu já tô amando aqui, né? Porque a gente já trouxe vários pontos aí sobre o trabalhista que vai auxiliar você na agroindústria a se prevenir para que não possa mexer no seu bolso ou você parar no chilindró, literalmente. Então, assim, estamos aqui para que, de fato, as coisas possam correr bem. Que é algo que nós falamos bastante, né, Tamires? Não adianta a gente ter uma gestão financeira muito eficiente se uma ponta ali, ela não está sendo olhada com carinho e essa ponta pode ser o que desestrutura todo o seu fluxo de caixa, todo o seu planejamento e, consequentemente, impeça a sua empresa de crescer. E hoje, Gabi, quais são os maiores desafios que você vê na adequação dessa legislação trabalhista dentro das empresas conforme elas crescem? Porque hoje a gente vê empresas que querem começar certo, enfim, e terem uma consultoria desde o início. Que estão dispostas ali a seguir, À medida com que crescem, quais são, assim, as dificuldades ou complexidades que vão tendo nesse processo? Primeiro é a mudança de cultura, né? Eu gosto de levar uma cultura organizacional muito forte para dentro das empresas, porque quando o empregado ele se sente valorizado e o empresário ele tem segurança nos colaboradores que estão ali dentro, já é uma chave para o sucesso, né? Porque quando a gente fala de pessoas dentro de uma empresa, a gente pode considerar que elas são uma engrenagem, né? Empresas são feitas de pessoas. Ela só é uma empresa no papel, no CNPJ, mas o que faz ela acontecer são pessoas. Então, se essa engrenagem ela está funcionando em perfeita sintonia, com certeza os problemas trabalhistas eles vão ser os mínimos, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso de contratos bem elaborados de trabalho e uma coisa que eu gosto muito, treinamentos específicos e constantes dentro da empresa. Tá? E como que o compliance se encaixa nisso? Como algo fundamental para que essa complexidade, à medida com que a empresa vai crescendo, vai sendo mitigado e adequado conforme o tamanho dela. Eu vou voltar um pouquinho antes. O que é compliance primeiro? Porque é um termo bonito em inglês. Às vezes você está aí ouvindo para o nosso falando, ouvinte. Vamos complicar aqui o direito. O compliance é um termo que a gente tem ouvido muito nos últimos anos, né? E cada vez mais. O compliance no Brasil ele ganhou muita força, especialmente com o advento da Lei da Anticorrupção, que é uma lei que foi publicada em 2013. Né? E ela ganhou força e ficou muito famosa nos escândalos que a gente teve aí no país nos últimos anos, né? Principalmente a questão da Lava Jato. A gente tem um país com pouco escândalo, né, Gabriela? E aí, com a Lava Jato, as empresas... Porque até então a gente só tinha legislação para punir pessoas físicas que praticassem crime de corrupção. E aí, com o advento da lei anticorrupção, essa questão passou a atingir pessoas jurídicas. Que muitas vezes a pessoa jurídica era o meio para a corrupção. Exato. Né? E aí passava impune. Exatamente. Então, com a lei anticorrupção em 2013, inclusive por pressão internacional, né, essa lei foi promulgada porque na relação em comércio exterior que a gente tem, principalmente o agro, né, a gente exporta muito, tem muito contato com países da União Europeia, teve uma pressão muito grande e aí o país teve que promulgar essa lei para regulamentar o compliance. Quando a gente fala em compliance, seja dentro da empresa, seja dentro da fazenda, ele não é para todo mundo, tá? E ele vai trazer principalmente 3 documentos, que é o regulamento interno, o código de conduta e o canal de denúncias. O que é isso, né? Isso, exato. E quando você fala que não é para todo mundo, é para quem, então? Ele não é para todo mundo porque a pessoa, né, a empresa que ela vai trazer o compliance, ela precisa viver aquele compliance. Eu falo para o cliente, quando o cliente me procura, eu quero trazer o compliance para dentro da minha empresa. A primeira pergunta que eu faço para ele é: você está preparado para trazer esse compliance para o dia a dia, para a sua rotina? Porque a gente não pode fazer um compliance de documento que vai ficar dentro da gaveta. Só por fazer, né? Só por fazer. E me permita fazer um adendo, o compliance ele tem muito a ver com a estrutura de governança corporativa das empresas. Exatamente. E quando hoje é fundamental para nós, né? É perfeito, porque quando
a gente pega um negócio e vai amadurecer ele para ter acesso ao mercado de capitais, é necessário ter essa governança entre o compliance. Entre o compliance. E esse compliance, hoje, a depender da relação que você vai firmar com um parceiro comercial seu, ele passa a ser obrigatório. Sim. Né? Hoje, para nós e para o mercado de capitais, é obrigatório. Sim. Hoje, nós estamos em um mercado em que o investidor está cada vez mais exigente. Então, quando a gente pega agroindústrias para que elas possam acessar o mercado de capitais, o compliance ele é extremamente necessário. Extremamente. Porque é onde o investidor vai ver se ele tem segurança ou não de ter o capital dele investido naquela empresa. Exatamente. E esse compliance ele passa a ser exigido aqui dentro do país, entre parceiros comerciais, e para questões que você exporta, né? A gente tem um cliente que o abacate dele, ele só chega na Europa porque ele tem compliance dentro da fazenda. E aí você falou que envolve principalmente três documentos. Uhum. O regulamento interno é um documento que ele vai refletir a realidade interna da sua empresa. Ele vai trazer regras desde a contratação até a demissão, a rotina diária ali de dentro da empresa, tá? Com um olhar voltado para a CLT, para a legislação trabalhista como um todo, normas regulamentadoras, para que aquele colaborador que vá trabalhar ali dentro da empresa, ele entenda qual que é a estrutura, quais são as regras, as obrigações e os direitos que ele tem. Tá? Então, é um documento que vai trazer toda a realidade do dia a dia. Quando eu falo de código de conduta, é um documento que ele vai tratar sobre as mais diversas relações que aquela empresa pode travar. Então, como vai ser a relação daquela empresa com os colaboradores, com parceiros, com representantes, com o poder público. Então, a gente trava com a mídia, né? Então, a gente traz nesse documento aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, o nosso olhar sobre o negócio, questões sobre sustentabilidade também podem integrar esse documento. Então, assim, são documentos específicos. E o canal de denúncias é um terceiro documento importante do compliance, que é o lugar onde as pessoas podem, anonimamente, trazer denúncias, né, ou informações sobre alguém ou alguma situação que esteja sendo em inobservância desses dois documentos. Entendi. Então por isso que precisa estar preparado, sim, né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E esses documentos, eles são públicos, são internos? Como que funciona? O regulamento interno, como o próprio nome diz, ele é interno, né? Ele vai reger a relação empregado-empregador. Ele é um documento que não vai ser publicizado, mas o código de ética e o canal de denúncias, né? O código de conduta e o canal de denúncias, ele vai ser disponibilizado. Tanto que hoje, quando você acessa o site das principais empresas, né, do país, das principais companhias e empresas públicas também. Geralmente empresas de capital aberto. De capital aberto. Lá vai ter o código de conduta, justamente para as pessoas entenderem, olha, deixa eu ver, eu posso mandar um presente para essa empresa? Né? Essa empresa, ela presta algum esclarecimento para a mídia? Como que é a relação dela com a mídia? Ela tem alguma ação de sustentabilidade? Né? Então, para eu entender, né, eu vou estabelecer uma relação com aquela empresa. Deixa eu conhecer um pouquinho dela. E hoje, dentro do agro, quais são os códigos de conduta que acabam sendo meio que universais entre essas empresas? Tem alguns? Tem algumas regras que são universais. Primeiro delas, não contratar, né, criança. Ah, sim. Mas aí é um crime também, né? É um crime, mas isso está lá. Que precisa estar. Dentro da agroindústria, isso pode acontecer. Pode acontecer. Até por uma questão cultural. Sim. O filho tem que trabalhar. Isso. E é difícil, às vezes, até por uma questão de regulação, de vistoria, porque às vezes a gente vê que o agro ele funciona em temporadas. E às vezes você precisa contratar ali o homem ciclos, né? E ele leva a família. Exato. E aí a família vai junto para morar na fazenda ou algo assim e leva os filhos. Então tem toda uma regra ali, né? Até do espaço que é o espaço de trabalho, do espaço que não é o espaço de trabalho, para que não seja caracterizado que essas crianças que estão ali apenas para acompanhar o pai, que é o trabalhador contratado, também sejam englobados como funcionários, né?
não regulamentados. Exato. E como que pode se prevenir desses detalhes, assim, que às vezes a lei, a pessoa que for vistoriar, pode interpretar de forma negativa? Nesse caso específico que você está falando, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, esse colaborador, ele vai com a família dele para dentro de um alojamento? Ou ele vai morar numa casa na fazenda? Né? A primeira coisa, ele precisa... Tem diferença. Tem diferenças. O ideal... Umas quando coisas ele... sutis, né? Sutil, mas que a lei trata sobre isso. O ideal é que ele tenha uma casa na fazenda separada para ele ficar com a família dele, com essa estrutura familiar, tá? E aí, mesmo lá nessa estrutura familiar, quando eu pego a lei do Rurícola, ela fala sobre concessão de moradia e alimentação. E aí é uma coisa que poucos advogados conhecem, por isso eu falo da especialização. Quando eu vou elaborar um contrato de trabalho para esse colaborador que vai morar lá dentro da fazenda, eu já coloco nesse contrato de trabalho essa questão da concessão da moradia, tá? E ainda tem outra coisa importante, precisa ser notificado o sindicato rural sobre isso, quando você concede a moradia. Então, são questões que a gente tem que conhecer para não descumprir. São detalhes, que às vezes se você deixa de cumprir um detalhe lá na frente, pode ser um problema gigantesco. Quando eu falo de alojamento, aí eu já vou para a NR31. Porque a NR31, ela traz toda a regulamentação de alojamento. É dentro dessa NR31 que a gente vai ter essas questões do trabalho análogo a escravo, de como não Como é uma delas. A gente tem outras legislações. Gente, eu tô quase aqui me formando em direito. Tá? Eu sou do mercado financeiro, mas esse tema é importante. Não, depois que eu vi que isso afeta o bolso de muita gente, afeta de muita muito. Indústria, eu já quero entender já. Afeta muito, porque se você deixa de cumprir uma lei trabalhista, você pode perder um parceiro comercial, você perde uma certificação, né? E uma exportação, que nem E você uma falou, exportação. né? Dessa relação com o exterior e tudo mais. E cada país tem uma legislação e requisitos específicos, né? Que precisa estar dentro desse código de conduta. Do código de conduta. Mas a empresa, ela... Porque, assim, o compliance é um programa que não é para todo tipo de empresa, né? Tem que estar disposto ali. Mas a empresa pode ter um código de conduta sem ter o compliance? Pode. Tem clientes que eles fazem, às vezes, olha, eu quero começar por um documento. Aí a gente não vai falar que a gente está fazendo um compliance, né? Mas ele pode começar estruturando uma documentação de acordo com a realidade dele ali, mas acaba que uma coisa vai levar na outra. O cliente acaba sentindo a necessidade de estruturar, não só internamente, mas as outras relações que ele tem também. Entendi. Você pode trazer, assim, para a gente fechar esse ponto do compliance, mais uma prática de código de conduta que é universal para todos? Sustentabilidade. Quando a gente fala de meio ambiente, é muito importante, né? Então, no agro, a sustentabilidade é um assunto muito importante. E sempre discutido, né? Sempre discutido, né? A gente está aí com o PL do licenciamento ambiental, que está muito em voga, a gente só ouve falar nisso todos os dias. E uma empresa uma fazenda que observa as questões da legislação ambiental, que é extensa, né? Que é robusta, ela tem ações de sustentabilidade, né? Ela está cumprindo ali com o papel dela e ela está um passo à frente na competição mercadológica. Isso, que hoje é uma exigência, né? Existem vários selos também, justamente para bonificar essas empresas que têm uma política ambiental robusta, para que elas tenham parceiros comerciais diferenciados, negociações diferenciadas. E a gente vê que o mercado de capitais valoriza bastante isso dentro do agro. Valoriza, e o cliente tem que tomar cuidado, porque tem uma outra prática também, que é o contrário um pouco da sustentabilidade, que é o que se chama de greenwashing, né? Que é o cliente, a empresa falar que faz, né, que é sustentável, quando na verdade ela só faz aquilo para dizer para o mercado que ela faz. Mas quando tem uma ação fiscalizatória ou quando o parceiro vai em busca daquela ação de sustentabilidade, ele verifica que aquela empresa não respeita o meio ambiente. E aí, além de ter essas penalidades, tem um risco de imagem gigantesco. Gigantesco. Né? Esse termo que você falou é quando a empresa ela faz de fachada, de fachada. mas de fato não
não acontece. Porque no final, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, tem o lado ali muito bonito e que, poxa, social a gente entende a importância também, mas quando a gente olha para o lado da empresa, isso exige um custo também. Custo, né? Então, é um custo, eu tenho que dispor ali da minha terra, deixar uma parte ali sem usar. Então, tudo isso tem essa questão do custo. Acho que por isso que o produtor, a agroindústria, olha para isso também e fala, poxa, eu realmente tenho que fazer isso aqui porque é pedido, está na lei. Não, e eles fazem porque, assim, não tem quem cuide mais do meio ambiente do que o produtor rural, né? Ele sempre está em busca de melhorar o espaço, de observar o regramento de APP e reserva legal. Então, assim, o produtor rural, ele cuida mesmo, né? Ele tem amor à terra, né, a agroindústria também, porque é dali que ele tira todo o seu sustento, renda. Então, eles têm realmente esse cuidado. Então, a gente fala, essas questões de greenwashing, elas devem ser realmente combatidas, porque a sustentabilidade ela tem que fazer parte do dia a dia de uma agroindústria. Gabriela, agora, assim, sobre boas práticas no campo, eu gostaria de saber muito, eu até anotei aqui, como o jurídico pode apoiar em momentos de safra, porque a gente sabe que existe ali aqueles contratos trabalhistas que são temporários, durante a safra e depois, tchau, abraço. Como que funciona? Exato. Contrato de Mas safra... o ideal, gente, é procurar desde o início para o negócio ficar redondo. Exato. Quando precisar, só nesse período. Contrato de safra, como você mesmo disse, é um contrato por prazo determinado. Né? Ele é determinado desde o início do preparo do solo até a colheita. Costuma demorar quanto tempo? Assim? Depende da cultura. Exato. Depende da cultura. Quando eu estou falando de uma cultura que tem um tempo de produção mais rápida, né? Esse contrato de safra, depender do tempo, ele pode durar aí 5, 6 meses, dependendo da cultura, 10 meses. O máximo que a gente vê, geralmente, são 10 meses. E esse contrato de safra, ele pode ser do preparo do solo à colheita, né, durante a safra inteira, ou ele pode ser para alguma etapa só, para a colheita, por exemplo, ou para o beneficiamento. Então, depende de que tipo de cultura que eu estou falando. Se eu estou falando do alho, da cebola, da cenoura ou da laranja, que são culturas mais manuais, eu tenho um volume maior de colaboradores, né, de safristas. Culturas mais mecanizadas, como soja, sorgo, alho, milho, aí eu tenho o uso de máquinas, né? Então eu tenho um volume menor de safristas na colheita. E tem algumas regras que tem que ficar atento quanto a isso? Tem inúmeras regras. Primeiro que o contrato de safra... Ela falando regra, eu tô, gente, direito é só regra, né? É só regra. Contrato de safra, ele tem uma regulamentação específica. E aí, como que a gente leva essa estruturação para dentro da fazenda do cliente, né? A gente já começa com uma elaboração de contrato de safra com estratégia para esse cliente, e a reforma trabalhista propiciou isso aí. Eu vou falar um nome muito grande agora, gente, mas ele quer dizer algo muito simples. Eu gosto muito, se a safra é longa, de usar a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. É grande, né? Se a Dani repetir essa frase, se eu repetir esse trava-língua, gente, eu vou dar 100 cláusula, 100 reais. Nossa! Vai, sem ela repetir, tá gravado. Não, já perdi. Perdi 100 reais, gente. Repete, o nome é longo, favor. né? Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. O que significa? O que significa isso? Essa previsão veio com a reforma trabalhista. Né? Mais uma coisa boa que a reforma trabalhista... Se eu pego um contrato, tá escrito isso, eu vou perguntar, tá me xingando? O que isso quer dizer? Quando a gente fala de contratos por prazo determinado, e a rescisão desse contrato antes do prazo final estipulado, né? Lá no meio do caminho eu vejo que aquele safrista, ele não era o profissional que eu estava buscando, ou o contrário, ele também entende que não era aqui que ele queria trabalhar. A indenização desse contrato, ele seria pela metade que falta do contrato de safra. Então, se eu tenho uma safra longa, por exemplo, de 10 meses, no segundo mês eu resolvo rescindir esse contrato de safra, eu tenho que indenizar pela metade que falta. Olha quantos meses eu vou ter que indenizar esse colaborador pela rescisão desse contrato. Sim, uma coisa simples, mas que pode fazer total diferença se houver alguma intercorrência aí no meio. Se eu uso essa cláusula com esse nome enorme que eu falei para vocês, eu vou indenizar num aviso prévio comum de 30 dias. Então, o jurídico, ele não tem que só trazer o preventivo consultivo, ele também tem que procurar estratégias para a economia
da empresa e do produtor rural. Se caso ocorrer algum imprevisto ali, não precisar desse colaborador durante todo esse tempo. Exatamente. Se eu resolvo rescindir no início do contrato, o pagamento, né, o que eu vou ter que desembolsar para indenizar esse colaborador é só 30 dias e não 4, 5 meses. Então, eu consigo trazer uma economia, porque a gente tem cliente dentro do escritório que tem volume muito grande de safrista, em virtude da cultura. Então, eu preciso encontrar na lei alguma situação que eu possa, além de trazer segurança jurídica, economia para esse cliente. E, Gabriela, tem, por exemplo, quantidade mínima e máxima de colaboradores que precisam ser, por exemplo, fixos, contratados pela empresa para ficar períodos mais longos e períodos mais curtos que sejam esses contratos temporários ou não? Não, não tem uma regra, né? Porque cada cultura também, né, deve mudar. Exato. Não tem uma regra assim, minha empresa é obrigada a ter tantos CLTs, tantos safristas, né? Tantos fixos e tantos safristas. Não. Vai de acordo com a demanda, com a necessidade e com a cultura, né? Igual eu falei, por exemplo, o cliente que mais demanda safrista geralmente é o cliente do alho e da cebola, né? Porque todas as etapas são manuais. E tem uma quantidade de meses, até uma quantidade de meses que esse contrato passa a não ser caracterizado como um contrato de safra, e sim um contrato de CLT, por exemplo, um contrato que não se enquadre nesse temporário, porque ou não 10 também? Meses, como você falou, é longo. É o máximo, mas, por exemplo, 2 anos, pode fazer um contrato com as mesmas condições ou não? A legislação, ela fala que o contrato por safra, ela não fala prazo, tá? Ela não traz data, meses, anos, quanto tempo esse contrato pode durar. Então, a gente vai buscar essa informação na jurisprudência, que ela fala que ele tem que estar atrelado a uma safra. Não vai existir uma safra maior do que 10 meses. Perfeito. É muito difícil. E é aí que a gente tem que tomar cuidado para esse contrato não ser uma fraude, né? Não desnaturar e se tornar um contrato por prazo indeterminado. Né? Então, esse cuidado precisa ser observado. Já que já entramos na jurisprudência, nós sabemos que o que mais tem no direito é jurisprudência, porque não basta ter a lei, né? Ela precisa ser interpretada e ela precisa saber como que ela é gerida e, de fato, exercida no dia a dia. Então, conta um pouquinho para nós das jurisprudências. Nossa, olha só. Jurisprudência. É muito trava-língua no direito, né? Mais comuns hoje em dia na área trabalhista dentro do direito. Um maior desafio hoje do produtor rural, né, e de toda a empresa é a questão da jornada de trabalho, é conseguir fazer o registro, né? Porque Nossa, eu falo. Essa daí parece que é sempre eterno. Sempre. Porque o registro de jornada, eu falo que ele traz 3 obrigações. 2 para o empregador, né, que é colocar o registro ali, fazer a fiscalização daquele registro e o empregado de registrar. Né? Então, esse é o maior desafio ali quando a gente fala de horas extras. Se a gente pega um ranking das maiores causas que levaram a ajuizamento de ações trabalhistas, com certeza horas extras é um desafio. Nossa, né? uma dúvida, assim, mas também nem sei se é... Teve recentemente uma conversa que iria ter uma mudança na jornada de trabalho, convencional 8 horas, 44. Isso era verdade mesmo? É verdade. Se estendeu para o agro, como que ficou? Ainda está em discussão, isso ainda não é uma realidade no país, mas é uma tendência, tá? Possivelmente isso vai acontecer aí nos próximos anos. Então é algo que está em conversa, né? Está em conversa. Porque ainda. assim, a gente, aqui no mercado financeiro, recentemente, a gente ouviu aí uma mudança, né? Uma conversa dentro de ativos que a gente tem isenção de imposto de renda para a pessoa física, agora eles vão ser tributados. Então, poxa, a gente precisa ficar atento porque muitas mudanças. Né? São muitas mudanças. E as mudanças são de repente, às vezes, né? Às vezes determinam hoje, amanhã já está em vigor, você precisa se adequar. E tem situações que elas mudam na lei, mas a jurisprudência entende de outra maneira. Por exemplo, horas
in itinere. Outra coisa, o que é isso? Você que tá... Essa eu consegui. Traduza. In itinere eu consegui dizer. Essa não meus vale 100 reais. Até antes da reforma trabalhista, a gente ouvia muito falar sobre horas em itinere, né? Aquele colaborador que trabalha, por exemplo, no distrito, na fazenda, que ele tem que se deslocar em longas distâncias, onde não há transporte público, né? Por exemplo, ou são longas distâncias, havia o pagamento do que se chama horas em itinere, que você pagava pelo tempo de deslocamento do seu colaborador. E quando a empresa disponibiliza, porque no meio rural, eu tenho aqui, pego um ônibus e levo várias pessoas lá pro campo. Então, é aí que está o negócio. Antes tinha que indenizar, de qualquer forma, pelo tempo que a pessoa gastava para se deslocar. Ou seja, esse tempo era calculado como tempo de trabalho. Como se fosse tempo de trabalho. Com a reforma trabalhista, na CLT, a hora em itinere deixou de existir. Só que existe uma súmula que continua vigente e ela trata sobre horas em itinere. Especialmente no Tribunal Regional Trabalhista Paulista, a gente vê decisões que são reafirmadas em segunda instância, tá? Concedendo o pagamento de horas em itinere com fundamento na súmula. Ou seja, o tempo de deslocamento do seu trabalhador, ele pode ser computado como horas de trabalho. Se você não leva em consideração, você pode ser penalizado por causa disso. Exatamente. Então, embora... se é uma cidade vizinha que demora 1h30, por exemplo, para chegar até o campo, essa 1h30 está dentro ali, por exemplo, das 8 horas de jornada. Exatamente. Então, embora a CLT tenha trazido esse benefício, a gente vê que decisões ainda continuam sendo fundamentadas com base na súmula que continua vigente. Ou seja, não basta só a lei mudar, a jurisprudência continua em vigor. É a forma de interpretar, né? Então. Exatamente. E é possível, estando aqui em Minas, por exemplo, um trabalhador saber que São Paulo beneficia ele ir em São Paulo fazer a ação ou não? Não. Entendi. A ação teria que correr aqui, que tramitar aqui. Só que uma vez que começa a vir julgados no mesmo sentido, né, pode ser que um juiz de Minas comece a entender que, da mesma forma que a gente observa, né, ali no estado de São Paulo, e essas decisões vão começar vindo num sentido e forma-se o que se chama de jurisprudência, né, que são decisões reiteradas no mesmo sentido. E traz... Nossa, gente, acredita que a gente já está chegando ao final desse episódio? Não, mas tem uma pergunta aqui que eu quero fazer. Várias perguntas, mas deixa ela contar mais uma jurisprudência pra gente, então. Um caos. Uma curiosidade, assim, porque a gente sempre gosta de histórias, né, pra contar. Eu acho legal a história, porque a pessoa está ouvindo e ela entende, ela se conecta, identifica. ou às vezes tem um vizinho, né, da propriedade do lado que já passou por uma situação parecida, ou que se identifica mesmo, e isso é bom a gente ficar atento. Voltando para a Safra, vou contar não uma jurisprudência, mas um caso envolvendo o judiciário que aconteceu recentemente. Fofoca do ar. Não, aqui a gente não fofoca, a gente compartilha boas informações. Recentemente, nós somos só mulheres, tem que defender nosso time. Né? Encerrou a safra na fazenda de um cliente. Encerrou a safra, acabam os contratos, fazem-se os acertos e todo mundo vai embora. Uma ex-safrista ajuizou uma reclamatória trabalhista contra o cliente, informando que ela estaria gestante e que ela tinha direito à estabilidade provisória por conta da gestação. Só que ela já estava trabalhando em outra fazenda. Ou seja, ela tinha um vínculo de trabalho ativo. E aí, depois disso, ela saiu dessa empresa no curso da ação e eu fui buscar, porque sempre que uma pessoa ajuiza uma ação contra um cliente, a primeira coisa que eu faço é dar uma pesquisada nos tribunais para ver se essa pessoa tem o hábito de ajuizar ações, que tipo de ação, né? Porque às vezes ela faz de propósito. Mesmo, isso acontece. E aí, bingo. De má fé, né? Ela tinha ajuizado contra o meu cliente e contra o seu próximo empregador uma ação idêntica com relação à estabilidade gestacional. Né? E aí não pode, porque a estabilidade gestacional dela, ela estaria atrelada ao último emprego dela. Porque quando a gente fala de estabilidade, o que a lei dá a essa gestante e ao nascituro, né? É a garantia de ter uma renda ali para aqueles primeiros momentos. Se ela firmou uma relação de trabalho depois que ela saiu do meu cliente, então é com esse empregador que ela tem estabilidade gestacional. E aí a minha tese de defesa foi essa.
E graças a Deus certo. Passou pro próximo? E foi pro próximo. Tipo né? O assim, próximo. o próximo que te- não é meu cliente. Ele não Exato. te contratou, não? Tinha que contratar. Eu me contrato. Pronto, aí ele já ficou como uma indicação. E a jurisprudência é pacífica nesse tema também, né? Então, assim, a estabilidade dela era com relação ao seu... Ou seja, ela queria dar uma desperta. Receber 2 vezes Receber pelo dos mesmo dois. direito. E às vezes isso pode passar batido, né? Às vezes o advogado não faz Se uma você não tem o simples cuidado. pesquisa. E, inclusive, eu consegui uma condenação dela em litigância de má-fé. Não. Não, mas eu também achei má fé. Você também achou? É má-fé, Eu é achei clara má-fé. má-fé. Eu Isso achei. aí. Eu É. também achei. É clara Não foi má-fé. boba, não. É, de não. jeito. Qual que é a próxima pergunta? Agora uma pergunta, porque assim, a gente está num cenário 2025, muitas mudanças, muita tecnologia, inteligência artificial. E você atuando no direito, dentro dessa área trabalhista, o que você vê como futuro para a atuação jurídica trabalhista no agro? O que você vê de tendência para o futuro? Na verdade, o futuro é agora. né? Já começou. Já começou, porque quando a gente fala de dados, inteligência artificial, a gente já está vivendo isso no dia a dia. Não só nas relações comerciais, mas nas relações de trabalho. E vocês utilizam alguma tecnologia nesse sentido para auxiliar no trabalho de vocês? A gente tem software de gestão lá dentro do escritório. Dentro desse software, a gente acompanha todos os andamentos processuais para ter estratégia, né, nos processos. E no consultivo preventivo, a gente lança dentro desse software todo chamado, todo atendimento que a gente vai fazer para o cliente. Então, se meu cliente me pede um relatório amanhã, eu sei tudo que eu fiz para ele nos últimos dias e até para não ficar perdida a demanda. Então, eu coloco lá o nome do cliente, né? Ele já está cadastrado, eu coloco a demanda e eu dou um prazo para mim e para minha equipe para eu entregar aquela demanda para o cliente. Né? Além disso, quando a gente fala de inovações tecnológicas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar dentro disso tudo, inclusive nas relações de trabalho, que é onde a gente precisa tomar mais cuidado com a LGPD. Primeiro porque, quando a gente vê os estudos de vazamento de dados, a gente percebe que as falhas, elas são, na sua grande maioria, humanas, né? E ou elas são intencionais, né? A pessoa vaza aquele dado intencionalmente para prejudicar alguém ou para facilitar a vida do outro, ou por simples descuido ou desinformação. Né? E você falou essa questão de drones, a gente vê nas fazendas, né, muito uso de tecnologia, de drones, para poder, enfim, para poder acompanhar a produção, para poder usar ali algum insumo agrícola. E tem alguma coisa que relaciona uso de drones com a questão trabalhista, de acompanhar ali, por exemplo, como é que está o desenvolvimento no campo, ali, a atuação dos meus trabalhadores, enfim, tem algum caso, alguma coisa nesse sentido? Tem, assim, hoje o drone, quem opera o drone, né, o operador de drone, a gente costuma fazer um contrato específico para ele, a gente observa a legislação para esse contrato e para operar ele tem curso, né, específico para isso, mas trabalhista mesmo é a observância da legislação em termos gerais, né? Quando eu falo em questões trabalhistas usando tecnologia, o que mais me preocupa hoje é a captação de biometria facial e manual. Entendi. Sim. Né? Então, eu falo para os clientes, vai fazer uma captação de biometria, um ponto com biometria, a gente precisa observar, porque não é simplesmente você contratar uma empresa que vai te oferecer um software. Isso. E precisa muito esse contrato com essa outra empresa, essas terceirizações que acontecem muito, né, no campo, nas agroindústrias, estão muito bem firmados os contratos para proteger os trabalhadores e o próprio empresário, porque às vezes ele não observando um tópico, ele está descumprindo algo trabalhista de forma terceira, né? Não, e são questões pequenas, né? Na biometria, por exemplo, eu resolvi colocar um ponto biométrico aqui na minha empresa ou na minha fazenda. Portaria 671 do Ministério do Trabalho, ela regulamenta isso. Então, se eu contrato uma empresa que tem cadastramento biométrico e ela não observa a portaria 671, ela não tem validade jurídica nenhuma. Olha só. Aí, às vezes, é um custo. A contratada que tem que ficar... Exato. E nessas relações, como que eu posso resguardar, né, a minha empresa ou a minha fazenda?
Primeiro, cláusula de confidencialidade. Gente, as relações elas têm que ser confidenciais. O que eu tenho dentro do meu negócio é o meu segredo de sucesso, o meu modelo de negócios, né? É o segredo de sucesso. Então, essas relações de trabalho, elas têm que contemplar cláusula de confidencialidade, observância à Lei Geral de Proteção de Dados e, a depender do caso, cláusulas de não concorrência, para evitar que aquele colaborador que está ali dentro, vivenciando o dia a dia da sua empresa, da sua fazenda, saia dali e abra um negócio igualzinho ao seu. Uau! Muita informação. Direito do trabalho tem muita coisa. Direito do trabalho, não, dá. Mas ela fala de uma forma fluida, né? Leve. É assim, difícil às vezes. Xingou aqui você nem percebeu. Muito obrigada. Mas olha, Gabriela, muito obrigada por todo o conhecimento. Tenho certeza que tem muitos outros detalhes, tem várias outras perguntas e curiosidades aqui que nós gostaríamos, mas tenho certeza que só com o conhecimento que você trouxe aqui, se todos começarem a se atentar, a entenderem, já saírem daqui entendendo a importância de ter uma consultoria preventiva nessa questão trabalhista, com certeza eles já estão 10.000 passos à frente para terem uma jornada de sucesso mesmo e próspera no mercado do agro. É o que eu falo, uma assessoria jurídica que conheça do seu negócio, que seja especializada em cada tema, ela é um diferencial para sua empresa. Né? Quando você tem um problema de saúde, você não vai procurar qualquer médico se você tem um problema de coração. Então, por que você vai entregar uma seara da sua empresa para um advogado generalista? Exato. Né? Tem que ser quem cuida de algo tão importante, né? Poxa, a gente falou aqui desde contratos, a parte de relações, a parte ali de organizar a fazenda, o espaço para o trabalhador. Então, são muitos detalhes que dentro da assessoria você consegue trazer esse olhar que a pessoa está ali cuidando do negócio, são tantas coisas, né, para cuidar, são tantos pratinhos que aí às vezes fica algum detalhe onde vocês conseguem trazer essa excelência. Exato, eu tenho que desafogar o meu cliente. Sim. E deixar que eu resolva os problemas para ele. E nós não trazemos nada aqui que nós não usamos e recomendamos. Então, hoje, todas essas soluções que vocês ouviram aqui, que nós trazemos aqui no podcast, são soluções que nós empregamos dentro do nosso grupo e utilizamos para que a gente tenha essa proteção, visto que todas as empresas hoje do grupo, atuantes no agronegócio, sabem da importância de estar muito bem resguardada para proteger o seu bolso, porque cada detalhe jurídico que você negligencia mexe no seu bolso e a gente precisa se atentar a isso. E quando nós falamos de mercado financeiro, não é só gerir bem um capital, é gerir bem os riscos que pode ser o ralo para sair todo esse dinheiro que a gente cuida tão bem, né, Tamires? Sim. Então, olha, muito obrigada. Agora vem a pergunta de milhões. Deu liga, Gabi? Deu muita liga. Deu liga? Foi uma honra estar aqui com vocês. Ai, Gabi, e fala pra gente onde as pessoas podem te procurar, a rede social da empresa, também do escritório, né? Claro. Para quem ouviu até aqui e está mais interessado. Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso Instagram é o @FernandesReisAmaralADV. Lá tem um link com o nosso site, pode acessar por lá. Lá tem muito conteúdo importante. Tem os nossos contatos, quem quiser conhecer a nossa estrutura, que a nossa sede, a nossa matriz é aqui em Uberaba. Será um prazer receber vocês para tomar um café e bater um papo interessante sobre o direito para o agronegócio. Uau! E olha, não esqueça de compartilhar esse episódio, entrar para a comunidade Deu Liga, curtir, comentar e com certeza nos acompanhar até o próximo Deu Liga.